Existe um detalhe na morte de Jesus que quase ninguém percebe. Não está apenas na cruz, não está apenas no sangue. Está no que aconteceu abaixo da superfície da realidade. Neste vídeo, você não vai ouvir uma explicação comum sobre a crucificação. Você vai entender como, na mentalidade judaica do século I, a morte do Messias foi um evento cósmico, capaz de atravessar mundos invisíveis. E por que a própria Terra reagiu de forma violenta quando isso aconteceu. Se esse tipo de conteúdo aprofunda sua fé e desafia a forma como você enxerga a Bíblia, já se inscreva no canal agora. Assim você não perde nenhuma das próximas análises que exploram os mistérios mais profundos das Escrituras e do mundo invisível. Para um judeu do primeiro século, o universo não era apenas céu e terra. A realidade era organizada em níveis espirituais bem definidos. Acima existiam os céus, descritos como múltiplas camadas espirituais. No meio, a terra, o mundo dos vivos, onde a humanidade caminhava entre o sagrado e o profano. Abaixo estava o Hades, o domínio dos mortos, uma região espiritual inferior, associada à espera, ao silêncio e à separação. E ainda mais abaixo, segundo textos judaicos antigos, existiam abismos de contenção e punição, lugares de aprisionamento espiritual, associados ao Tártaro e à prisão de seres caídos. Esses níveis não eram simbólicos para eles, eram reais, eram mantidos separados por limites espirituais muito claros. Quando esses limites eram violados, o mundo físico reagia. Terremotos, rachaduras no solo, escurecimento do céu, ventos anormais e o estremecer de montanhas não eram vistos como fenômenos aleatórios. Eram sinais de que algo invisível havia atravessado os planos da criação. É dentro dessa cosmovisão que a morte de Jesus precisa ser entendida. Segundo essa leitura judaica, quando uma pessoa morria, seu espírito descia ao Hades. Esse era o destino comum da humanidade, marcada pela morte. Mas a expectativa messiânica afirmava algo diferente. Quando o Messias morresse, ele não permaneceria ali. Ele entraria nesse domínio para romper sua autoridade e abrir um caminho para os justos. Por isso, Pedro declara, em Atos, que ele não foi deixado no Hades. E Paulo afirma que ele desceu às regiões inferiores da terra. Essas afirmações não são metáforas vagas. Elas comunicam um movimento real dentro da estrutura espiritual do universo. Jesus não apenas morreu, ele desceu. E quando esse limite foi atravessado, o mundo físico respondeu. O Evangelho de Mateus registra que, no momento da morte, a terra tremeu e as rochas se partiram. Isso não é apresentado como um detalhe acidental da narrativa. Para um leitor judeu, isso era uma linguagem clara. O plano espiritual havia colidido com o plano material. Esse padrão já existia nas Escrituras. Quando Deus desce no Sinai, a montanha treme. Quando o Senhor se manifesta, montanhas derretem. Quando portões espirituais são abalados, a criação reage. O terremoto no momento da morte de Jesus não foi apenas um evento natural. Foi uma assinatura divina, um sinal de que algo havia sido rompido nas regiões invisíveis. Na mentalidade hebraica, o Hades era concebido como um lugar subterrâneo, rochoso, cavernoso. Um domínio fechado, profundo, comparado por alguns textos a um útero de pedra onde os mortos aguardavam. Quando Jesus desce a esse domínio, ele não entra como alguém dominado pela morte. Ele entra como alguém que confronta esse sistema por dentro. O rompimento das rochas na superfície da terra simboliza exatamente isso. O que estava selado embaixo foi violentado espiritualmente. Portões foram abalados. Limites antigos começaram a ruir. É como se o caminho da redenção tivesse sido aberto de baixo para cima. Esse mesmo princípio aparece em outras passagens bíblicas. Quando Deus age no invisível,
o visível reage. Em Ezequiel, ossos se movem e fazem barulho quando o espírito retorna. Em Naum, montanhas se desfazem diante da presença divina. Em Abacuque, regiões inteiras estremecem quando o Senhor intervém. Mateus não está apenas narrando um fato histórico. Ele está comunicando algo ao leitor que entende essa linguagem. O Messias atravessou os limites entre os mundos, e a criação inteira sentiu. A cruz não foi apenas um instrumento de morte. Foi o ponto de ruptura entre dimensões. O silêncio do Hades foi interrompido. O domínio da morte foi invadido. E desde esse momento, a morte deixou de ser um território intocado. Se você chegou até aqui, é porque esse tema não é superficial. Então agora eu quero saber, isso muda a forma como você entende a morte de Jesus? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e permaneça inscrito no canal para continuar explorando as camadas mais profundas da fé cristã e do mundo espiritual.